Jornal da TV Onix. Oferecimento. Cuidar saúde, cuidando de vida todos os dias. Grupo São Francisco. Planos de vida com saúde. O Natal premiado da CISC está mais incrível do que nunca. Vacina contra a Covid já chegou a mais de 140 milhões de brasileiros. Comércio tem horário especial no último dia do ano. Prefeitura vai fiscalizar cumprimento da lei que restringe a queima de fogos de artifício no fim do ano. Já começaram as movimentações e acordos de partidos para as eleições 2022. Em entrevista exclusiva, o presidente da Câmara faz um balanço da atividade legislativa neste ano e projeta o ano que vem. Tudo isso e muito mais no Jornal da TV Onix, em meio minuto. Grande liquidação de final de ano Savenhago, 31 de dezembro, sexta é o último dia. Fim de ano com preços lá embaixo é no Savenhago. Garanta sua ceia com muito mais economia. Contra filé, R$ 38,90. Sub-zero, R$ 2,29. Beba com moderação. Pernil suíno, R$ 14,50. Linguiça Aurora, R$ 16,90. Pêssego ou ameixa no Sabe Ganhe, R$ 4,95. Grande liquidação de final de ano Savenhago, 31 de dezembro é o último dia. Tá chegando a hora. Você pode ganhar um carro. Sexta-feira, 31 de dezembro, está começando agora a última edição do Jornal da TV Onix do ano de 2021. E o Brasil chegou ao índice de 80% do público-alvo já imunizado com as 2 doses da vacina contra a Covid. São mais de 140 milhões de pessoas com o esquema vacinal completo. O Brasil atingiu nesta terça-feira a marca de 80% do público-alvo com as 2 doses da vacina contra a Covid-19. Ao todo, 177 milhões de brasileiros maiores de 12 anos podem se imunizar contra o novo coronavírus, dos quais mais de 143 milhões completaram o ciclo vacinal. Desde o início da campanha de vacinação, o país aplicou 320 milhões de doses da vacina, sendo que 161 milhões foram usadas para a primeira aplicação. A dose de reforço também está sendo aplicada em estados e municípios. E até o momento, 16 milhões de brasileiros receberam a terceira dose da vacina. A aplicação da dose de reforço deve ser realizada 4 meses após o esquema primário de vacinação ter sido concluído. Atualmente, todas as pessoas com mais de 18 anos podem receber o reforço vacinal. O Programa Nacional de Imunizações, o PNI, ainda vai contar com uma 4ª dose contra a Covid-19. De acordo com uma nota técnica divulgada pelo Ministério da Saúde, todas as pessoas imunossuprimidas maiores de 18 anos irão receber a 4ª dose da aplicação. O reforço deve acontecer depois de 4 meses da última dose do esquema vacinal. As 2 doses mais a dose adicional. A vacinação contra o coronavírus de crianças entre 5 a 11 anos foi autorizada pela Anvisa. No entanto, o assunto ainda é alvo de um impasse. Na última segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a filha dele, de 11 anos, não será vacinada. Apesar da posição do presidente e da consulta feita pelo Ministério da Saúde, a pasta já recomendou a vacinação de crianças de 5 a 11 anos, desde que com autorização dos pais e a apresentação de prescrição médica. A exigência do pedido médico é criticada por especialistas e contestada por governos estaduais. Em São Carlos, o único posto que funciona hoje é o do Milton Laio Filho, até 6h30 da noite. Amanhã, sábado, estará fechado, mas funciona no domingo, dia 2. Também haverá a vacinação para acamados hoje, de 1h30 até as 4 da tarde. Os outros pontos de vacinação e o ônibus da vacina voltam a funcionar só na segunda-feira. E o comércio de São Carlos também tem horário especial. Funciona hoje só até 1h da tarde. Amanhã, sábado, não abre.
e volta a atender novamente na segunda-feira, dia 3, das 9 da manhã até às 6 da tarde. A Prefeitura de São Carlos, por meio da fiscalização, vem fazendo, desde o início do mês, um trabalho educativo e de orientação sobre a lei municipal que proíbe manusear, queimar ou soltar fogos de artifícios em eventos ou locais onde haja a participação de animais. E haverá fiscalização. Também haverá fiscalização com relação ao cumprimento do Plano São Paulo, que estabelece a retomada da economia no Estado e também restringe o funcionamento de estabelecimentos comerciais. Com relação às medidas contra a Covid em eventos, a Prefeitura lembra que há obrigatoriedade de exigência de esquema vacinal completo ou testes PCR feitos 48 horas antes. Em relação à queima de fogos, a proibição tem a intenção de proteger os animais das diversas formas de distúrbios e também proteger o ser humano, que pode ter danos irreversíveis caso manuseie esses artefatos de forma incorreta. As denúncias podem ser feitas pelos telefones 3362 1080 ou 0800 770 1552. Vou repetir, 3362 1080 ou 0800 770 1552. Também há o e-mail, que é ouvidoria@sãocarlos.sp.gov.br. Daqui a pouco, no Jornal da TV Onix, TSE define a empresa que vai operar as urnas eletrônicas nas eleições do ano que vem. Voltamos já. O Grupo São Francisco construiu uma história importante na medicina brasileira. Agora, essa trajetória vencedora se soma a um novo capítulo. O São Francisco passa a ser a operadora Apivida. Apivida é um plano com medicina e odontologia qualificado e acessível, comprometido com o cuidado e o acolhimento na missão de salvar vidas. Uma estrutura voltada para facilitar o acesso a uma saúde de qualidade para nossa gente. O nome mudou, mas a história continua, agora com a confiança e a segurança da Apivida. Apivida, saúde pra valer. O Natal premiado da CISC está mais incrível do que nunca. Concorra a um apartamento da ATN Construtora, a 4 patinetes elétricos Move e a 90 vale compras de R$1.000. Saiba quais são as lojas participantes acessando o QR Code no canto da tela. Eu quero, Botini! A cada R$100 em compras, você ganha um cupom. Vem pra cá! Grande liquidação de final de ano Savenhago, 31 de dezembro, sexta é o último dia. Fim de ano com preços lá embaixo é no Savenhago. Garanta sua ceia com muito mais economia. Contra filé, R$ 38,90. Sub-zero, R$ 2,29. Beba com moderação. Pernil suíno, R$ 14,50. Linguiça Aurora, R$ 16,90. Pêssego ou ameixa no Sabe Ganhe, R$ 4,95. Grande liquidação de final de ano Savenhago, 31 de dezembro é o último dia. Tá chegando a hora. Você pode ganhar um carro. Desde 1998, a Policarbon Brasil vem prestando relevantes serviços à nossa comunidade através do seu sócio-diretor Deonir Tófolo na produção de filtros e bebedouros de água para residências, comércio e indústria, atendendo o Brasil e América Latina. Acesse nosso site www.policarbon.com.br. Atenção, a Covid-19 age muito rápido, mas você pode ser ainda mais. Teste por PCR sem precisar do cotonete e sem sair de casa. Resultado em menos de um dia e pelo menor preço, apenas R$ 150. Testar é cuidar. DNA Consult. Confira agora a previsão do tempo para o último fim de semana do ano em São Carlos.
Veja agora como fica a previsão do tempo para São Carlos neste fim de semana. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora. Nesta sexta-feira, mínima de 19 graus e máxima de 26. No sábado, mínima de 20 graus e máxima de 26. E no domingo, mínima de 21 graus e máxima de 27. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, definiu a empresa Positivo como vencedora do contrato para fornecer urnas eletrônicas, e isso visando as eleições do ano que vem. A Positivo Tecnologia anunciou nesta segunda-feira que foi confirmada como empresa fornecedora de urnas eletrônicas para o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, em uma licitação com valor total de até 1,18 bilhões de reais. A empresa era a única habilitada para participar da licitação do TSE, que prevê um fornecimento de até 176 mil urnas eletrônicas. A companhia afirmou que será convocada para assinar uma ata de registro de preços, que tem validade de 12 meses a partir da publicação no Diário Oficial da União. As ações da empresa, que avançaram um pouco mais de 1% antes da divulgação do fato relevante, aceleraram alta e subiram 4,6% por volta das 11h56 da manhã, enquanto o Ibovespa apontava ganhos de 0,2% em pregão volátil. Daqui a pouco, no Jornal da TV Onix, presidente da Câmara faz balanço do ano e projeta 2022. Voltamos já. O Grupo São Francisco construiu uma história importante na medicina brasileira. Agora, essa trajetória vencedora se soma a um novo capítulo. O São Francisco passa a ser a operadora Apvida. Apvida é um plano com medicina e odontologia qualificado e acessível, comprometido com o cuidado e o acolhimento na missão de salvar vidas. Uma estrutura voltada para facilitar o acesso a uma saúde de qualidade para nossa gente. O nome mudou, mas a história continua, agora com a confiança e a segurança da Apvida. Apvida, saúde pra valer. O Natal premiado da Cisc está mais incrível do que nunca. Concorra a um apartamento da ADN Construtora, a 4 patinetes elétricos Move e a 90 vale compras de R$1.000. Saiba quais são as lojas participantes acessando o QR Code no canto da tela. Eu quero, Botini! A cada R$100 em compras, você ganha um cupom. Vem pra cá! Desde 1998, a Policarbon Brasil vem prestando relevantes serviços à nossa comunidade através do seu sócio-diretor Deonir Tófolo na produção de filtros e bebedouros de água para residências, comércio e indústria, atendendo o Brasil e América Latina. Acesse nosso site www.policarbon.com.br. Atenção, a Covid-19 age muito rápido, mas você pode ser ainda mais. Teste por PCR sem precisar do cotonete e sem sair de casa. Resultado em menos de um dia e pelo menor preço, apenas R$150. Testar é cuidar. DNA Consult. Muito bem, neste último Jornal da TV Onix de 2021, nós faremos uma entrevista especial com o presidente da Câmara, Roselei Françoso. Primeiro ano de mandato do presidente, mas com um cenário desafiador à frente, nesse pós-pandemia, nesse período de eleições. Roselei, a tarefa é difícil para o ano que vem? Eu tenho absoluta convicção que deve ser mais fácil do que nós passamos esse ano. Esse ano foi um ano muito difícil, um ano em que nós tivemos que concentrar muitos dos nossos esforços à saúde do município, à saúde da nossa população, muitos investimentos, principalmente em relação ao Covid-19. Neste momento, nós estamos investindo na questão das pessoas que tiveram sequela do Covid-19, muitas pessoas com doenças mentais, doença psicossocial, doença respiratória, e nós temos dados, inclusive, da própria Santa Casa, que aumentou demais o número de infarto. Então, nós temos esse desafio também, além de enfrentar, Ney,
uma fila de mais de 6.600 pessoas que demandam cirurgia eletiva. O que nós temos de bom, na minha visão, é que são doenças habituais que a gente trata e não vê tantas pessoas morrerem, né, com falta de ar. Então, existe a possibilidade, essa esperança da gente retomar a normalidade, né, com recursos. E, para isso, quando nós votamos o orçamento do município, nós tivemos a precaução, o cuidado de garantir nas fichas do orçamento, né, R$2 milhões para a cirurgia eletiva. Então, acho que nós temos aí feito um trabalho junto com o colegiado, né, com os demais vereadores, né, na perspectiva de tirar essa dor da população, né, acumulada aí ao longo da pandemia. Roselei, nesse período pós-pandemia, a gente tem que começar a pensar em outras estratégias para que o município continue a sua vida normal. Como é que a Câmara vai poder contribuir com isso? Olha, a gente já tem procurado, né, buscar caminhos para o município não sofrer tantas punições, né, reflexo da própria pandemia. Né, nós sentimos, né, uma quantidade de pessoas desempregadas. O dia a dia nosso aqui na porta da Câmara, né, nos setores aí, na assistência social, é notório, né, a quantidade de pessoas que buscam hoje o apoio da administração pública. Nós temos procurado nos organizar, junto a algumas empresas aqui da cidade que nos procuraram, no caso da Tecance do Brasil, que tinha um crédito aí de quase R$70 milhões do ICMS, né, eles são beneficiários de um programa, de uma lei da Zona Franca de Manaus, portanto, eles têm a isenção. A recuperação desse crédito, na nossa visão, ele contribui para a empresa continuar gerando emprego, continuar produzindo, continuar exportando, gerando riquezas aqui no município. Nós temos conversado também com o pessoal do Novo Lab, inclusive nós tivemos uma reunião aqui na semana passada, tratando de uma estratégia, né? Nós não temos isso bem configurado ainda, mas nós pretendemos trabalhar isso, criar no município de São Carlos, né, a Zona Franca de Serviços. Nós sabemos que os serviços desenvolvidos aqui no município, seja, né, nas indústrias, seja no transporte, no próprio setor de bares e restaurantes, né, o setor hoteleiro da cidade, né, são muitos serviços que se prestam aqui na cidade de São Carlos, um dos principais tributos que o município arrecada, e nós temos a convicção que, trabalhando em conjunto com esses setores de inovação principalmente, nós temos condições de melhorar muito essa questão de serviços, atrair inclusive novas empresas. Nós temos trazido aqui para a região, né, empresas do setor de supermercados, de atacados, né, setor de serviços também, né, de logístico, mas nós sabemos que é possível você melhorar isso em outros segmentos, né, como a própria prestação de serviço pela Latam, né, pelo próprio setor de manutenção de automóvel, que isso deve, né, se fortalecer, né, nos próximos meses, aí, nos próximos anos, inclusive, até pela falta de peça no mercado, o setor vai buscar esse segmento, vai se fortalecer cada vez mais. Roselei, a gente sabe que o prefeito Ayrton Garcia tem tido problemas na administração, até por conta da saúde dele que está debilitada. Qual deve ser o papel da Câmara nesse momento, no sentido de fazer com que a cidade não perca uma liderança importante? Você colocou muito bem. Acho que o prefeito Ayrton Garcia sempre foi uma grande liderança na cidade, haja visto os resultados das eleições. Por outro lado, Ney, o meu entendimento, não vou falar o da Câmara inicialmente, mas o meu entendimento pessoalmente é que o prefeito Ayrton Garcia merece um tratamento de saúde digno e que a gente faça cumprir, de fato, aquilo que a Constituição Federal nos traz. O prefeito precisa desse tratamento digno, o vice-prefeito precisa tocar as atividades enquanto o prefeito se trata, para que o prefeito retorne e conclua seu mandato. Então, no meu entendimento, é assim que funciona. Se eu me afastar 15 dias aqui, né, 30 dias, o vereador Rodson Magno do Carmo, que é o meu vice-presidente, tem que assumir os meus trabalhos. A mesma coisa na prefeitura, né? Eu desejo ao prefeito, logicamente, melhor recuperação possível, mas é muito ruim o prefeito trabalhar na condição que ele está trabalhando. Respeito ele, votei nele, sou da base de apoio dele e faço votos, né, que ele se recupere rapidamente. Mas a família do prefeito Ayrton Garcia precisa garantir a ele o tratamento mais digno possível para que ele possa se recuperar de fato e possa dar o melhor para a nossa cidade de São Carlos.
Tem 3 CPIs, né, em que a Câmara está trabalhando nesse momento. Né, a CPI da Saúde, a CPI da Proab e também a CPI do transporte público. Né? Para onde devem caminhar essas CPIs no ano que vem, Roselei? A CPI da Saúde, ela já finalizou os trabalhos, né, aquele ritual de oitiva, de análise de documentos, isso tudo já está concluído. Basta apenas o relator apresentar para a gente aqui o relatório final, a Câmara apreciar, né, através das comissões, dar ciência aos vereadores e deve ser encaminhado, obviamente, né, para os setores responsáveis, Ministério Público, Tribunal de Contas, às vezes pode até virar algum tipo de ação no Judiciário, mas o natural é o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Existe também a CPI da Proab. Essa CPI teve uma série de oitivas. Eu acredito que essa CPI é uma CPI mais curta, ela não deve, já foi pedido prorrogação, mas não deve ter uma nova prorrogação. Acredito que logo no início aí dos trabalhos, a partir do dia 18 de janeiro, nós devemos também apreciar o relatório final dessa CPI. A outra CPI, que é do transporte, eu pedi para fazer um parecer jurídico, Ney, porque tem um fato que nós não levamos isso a conhecimento da sociedade ainda. Eu conversei com o propositor. Me parece que o pedido do propositor ele não tem um fato determinado. Então, nós pedimos isso ao nosso departamento jurídico. Havendo esse vício no processo, nós vamos pedir ao propositor para que apresente novamente e peça o arquivamento daquela que começou, ao meu ver, tá? Não estou aqui, eu aguardo o parecer jurídico ainda, mas ao meu ver, com um vício ali que pode trazer um problema no relatório final. Tá? Toda CPI ela precisa ter prazo determinado e objeto determinado. Aquela CPI, esse projeto, da forma que foi apresentado, isso não é segredo, já falei com o propositor, ele traz desde o início do contrato. Né? Pode fazer uma confusão danada, até porque já teve uma CPI no passado para analisar o início do contrato. Então, eu não sei como é que nós vamos conduzir isso ainda, eu dependo desse parecer jurídico, mas nós devemos iniciar as discussões disso no início dos trabalhos legislativos a partir do dia 18 de janeiro. As CPIs são instrumentos de fiscalização do Poder Executivo. E sempre que você fiscaliza, há um desgaste natural entre Executivo e Legislativo. Por outro lado, Roselei, você é tido como uma pessoa que concilia muito, né? Muito agregador, muito equilíbrio, que traz muito equilíbrio para as coisas. A relação da Câmara com a Prefeitura esse ano de eleição, inclusive, você prevê um pouco mais desgastante ou deve ser mais tranquila, mais conciliadora, até por conta do pós-pandemia? Olha, Ney, eu acredito que o ano que vem é muito provável que a gente tenha, assim, um desgaste maior. Né? A questão da eleição é uma coisa natural, os ânimos se exaltam aqui na tribuna, né? Às vezes isso pode, né, desagradar algum lado dos trabalhos, mas eu tenho absoluta convicção que nós temos uma Câmara muito diferente do que nós tivemos no passado. As pessoas são mais moderadas, é possível o diálogo, a gente tem construído isso o tempo todo. Então, eu acredito que a gente vai conseguir manter os ânimos aqui dentro da normalidade. Agora, o que talvez tenha um pouco mais, né, de energia aí é uma cobrança em cima do Poder Executivo, e nós temos observado isso através da mídia local, através dos próprios vereadores, né, a questão dos cuidados com a cidade, né, o asseio, nós precisamos ter uma intervenção rápida para melhorar a questão do asseio da cidade, da limpeza, da organização. Eu mesmo tenho anunciado as enchentes aqui do mercado municipal, lógico, eu espero que não aconteça, mas precisa se fazer, né? Tirar, o rio está todo assoreado, né? Nós temos aqui uma vegetação no curso do rio, eu entendo aqui dentro da minha... Sou leigo nesse assunto, não sou engenheiro, mas é notório, todo ano acontece, a gente já tem isso como uma coisa cultural, né? Essa vegetação ela se desprende do leito do rio e acaba, né, fechando ali na baixada do mercado municipal, causando um refluxo, né, uma enchente muito rápido. Então, são os cuidados que a gente precisa ter aqui, de cobrar o Executivo cada vez mais. Então, acho que em torno desses temas, questão da saúde, eu acabei de falar, eu acho que vai ter uma cobrança muito grande, pois é uma fila muito grande, né, que é a questão da cirurgia eletiva. Mas, do mais, eu acredito, né,
que a gente deve manter a relação boa, harmônica com o Executivo, manter a independência que nós construímos, mas também cobrar aquilo que é do dia a dia, que a população nos cobra e nós temos que transferir isso para o Executivo, quem tem a função, de fato, de desenvolver os trabalhos, de executar as tarefas do dia a dia aí, né? E o presidente na eleição do ano que vem? O presidente na eleição do ano que vem, é lógico que a gente tem procurado, né, se eu manter a minha candidatura como candidato, de fato, hoje pré-candidato pelo MDB, né, é lógico que nós vamos ter que buscar o caminho do diálogo também. Nós temos que costurar isso junto aqui dos vereadores. Eu tenho visitado algumas câmaras, visitei a Câmara Municipal de Osasco, e a coisa mais natural do mundo é que os vereadores conversem com o presidente, conversem com os outros partidos, né, para que a gente tenha bons resultados, né, que a gente possa ter, de fato, voz na Assembleia Legislativa. Agora, isso é uma coisa natural, isso vai acontecer, como aconteceram nos anos passados. Que mensagem você deixaria para a população para o ano de 2022 em nome da Câmara, Roselei? Ney, eu sou uma pessoa de muita esperança. Eu vejo que o que nós produzimos esse ano, o que a gente sofreu esse ano, a gente utiliza aqui o jargão, né, que depois da tempestade vem a bonança. Então eu espero que essa bonança, né, ela se reflita em mais alegria, mais felicidade, mais cultura, mais educação, uma coisa que a gente tem discutido, né, conseguimos agora, inclusive, essas 6 escolas novas do estado aqui para o município em período integral. Então eu sou uma pessoa de muita esperança, tenho absoluta convicção que São Carlos vai sair dessa crise, o Estado, o Brasil vai sair dessa crise e nós vamos ter dias mais felizes aí, assim todos nós esperamos. Obrigado, Roselei, um bom ano novo para você. Eu que agradeço, Ney, a oportunidade de sempre, agradeço o nosso amigo Bob também, que está sempre nos acompanhando, e a todos os ouvintes e telespectadores, né, da TV Onix. É isso, gente. Muito obrigado pela companhia em 2021. O Jornal da TV Onix volta na segunda-feira, primeira segunda-feira do mês de janeiro de 2022, com mais informações para você. Um excelente ano novo e até lá.